E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é processo de reinstalação do computador. Quando se escuta esse termo reinstalação, a primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? Formatação. Formatar e instalar, né? E eu já faço já uma pergunta a vocês. Será que essa é a nossa única opção? Será que essa é a opção mais adequada? Bem, eu diria para vocês, posso até adiantar que essa é a opção mais radical. Eu diria que seria a última opção. Então, durante essa aula a gente vai ver algumas opções, né, de consertar o computador sem precisar fazer uma formatação. Alguém já ouviu falar de restauração do sistema? Pois bem, o sistema operacional, seja lá que versão ele for, 7, Windows XP, Windows 8, Windows 10, ele tem esse recurso de restauração do sistema operacional. Na verdade, ele vai criando ponto de restauração, né? Então, esse ponto de restauração é criado automaticamente pelo sistema operacional. Dependendo do programa que você instalar, ele também vai criar esse ponto de restauração. Então, através da restauração do sistema, a gente vai retornar, né? A gente vai voltar ao tempo, a gente vai retornar a uma determinada edição do sistema operacional. A gente vai voltar a, ao funcionamento dele em um determinado tempo. É isso que é a restauração do sistema. Você instalou, digamos que foi instalado uma atualização do sistema operacional e seu computador ficou desestabilizado, ficou lento, ficou difícil de utilizar. Então, talvez você pode desfazer essa atualização. Você pode fazer essa desinstalação, você pode retornar, né, as configurações antes daquela instalação, daquela atualização do sistema operacional. Alguns vírus também vão embora com a restauração do sistema operacional. Em algumas situações, faz a atualização do drive, né? E aí o computador também perde a sua estabilidade, começa a apresentar alguns problemas. E a restauração do sistema também dá para resolver. O que é bem interessante é que os arquivos, eles não serão perdidos. Quando eu falo esses arquivos aqui, estou falando das suas fotos, suas músicas, vídeos. O que você tem armazenado, ele não vai ser apagado, ele vai permanecer. Porém, alguns programas que você instalou após aquela determinada data no qual foi criado aquele ponto de restauração, ele vai ser perdido, ok? Eu vou fazer uma pequena demonstração aqui como a gente pode fazer essa restauração do sistema. Existem vários caminhos, existem várias maneiras de a gente fazer isso. E uma forma bem simples de a gente fazer é a gente buscar ponto de restauração, né? Cliquei no botão iniciar e a gente pode buscar aqui. Ponto de restauração. Criar ponto de restauração. Pronto. Nessa tela que eu estou exibindo aqui para vocês, é, a gente pode fazer a restauração do sistema, como também criar manualmente, né, um ponto de restauração. É bom deixar bem claro que no Windows 10, essa opção ela tem que estar ativada, senão não vai funcionar. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer a restauração do sistema. Clicando em restauração do sistema, ele vai mostrar essa janelinha, no qual a gente segue um passo a passo, e ele vai dizendo o que vai acontecer de acordo com, eh, de acordo com o conteúdo. O que a gente pode perceber aqui
é que no dia 31/3/2020, né, foi criado duas, dois pontos de restauração. Então, eu posso retornar a qualquer um desses pontos. Foi feita uma atualização do sistema operacional e, se por acaso eu fizer essa restauração do sistema, esse ponto de restauração, essa atualização, ela vai deixar de existir no meu computador. Clicando aqui programas afetados, o que a gente vai conseguir perceber o quê? É que esse programa também será desinstalado, porque ele foi instalado após clicar em avançar, ele vai passar mais algumas informações. Quando a gente clicar em concluir, ele vai inicializar esse processo de restauração do sistema. Quando a gente inicia essa restauração do sistema, é necessário a gente fechar a janela, né, que ele tem um processo de reinicialização. Eu vou cancelar aqui porque era só uma questão só de demonstração mesmo. Bem, antes da formatação, a gente pode fazer uma restauração do sistema, se for o caso, a gente pode testar, ver se vai funcionar. Ou então, sem precisar também fazer uma formatação, a gente pode restaurar o PC, né? Essa opção, ela mostra dessa forma, com esse nome, a partir da versão do Windows 10, né? Então, restaurar o PC. No Windows 8, no Windows 8 também ele vai ter esse recurso. Pode ser que não seja o mesmo nome, mas ele vai ter a mesma funcionalidade. Pessoal, a questão da restauração do PC, é bom que fique bem claro para vocês que ele vai retornar, ele vai retornar de fábrica. É como você pega o celular, né, e faz aquele processo que algumas pessoas falam de formatação, né, que ele volta a funcionar, ele volta como você comprou da loja, né, ele volta o padrão de fábrica, né. Então, quando a gente vai fazer esse processo de restaurar o PC, ele também vai voltar para aquele padrão de fábrica. Porém, o que eu quero chamar a atenção aqui é que eu posso manter os arquivos ou posso remover tudo. Isso vai ser uma opção do usuário. Quando eu falo manter meus arquivos, mais uma vez, são suas fotos, são seus vídeos, são suas, são, são os arquivos pessoais seus. Tem nada a ver com programas, né, instalados no computador. Se você tem um Word instalado, por exemplo, se você restaurar o sistema, ele vai voltar o padrão de fábrica, ele vai sumir. Só vai ficar com os programas aqueles que vierem com o computador. O computador já veio com Word, então ele vai permanecer. Caso não, vai ser tudo apagado. Eu vou fazer uma pequena demonstração como fazer essa restauração do sistema. Então a gente vai clicar aqui no botão iniciar, em seguida configurações. Essa janela aqui que abre, a gente vai buscar aqui atualizações e configuração, atualização e segurança. No painel ao lado, a gente vai encontrar a opção de recuperação. Chegando em recuperação, eu vou querer o que? Restaurar o PC. Então eu vou clicar aqui em começar agora. Percebam, pessoal, que a gente vai ter as duas opções de manter os arquivos, que eu já expliquei antes, e remover tudo. Ambas as situações, ele vai restaurar o computador de fábrica. Um ele deixa os arquivos e outro ele apaga. Certo, pessoal? Então eu não vou continuar essas opções, pois é só uma pequena demonstração. Lembrando, para todos esses processos, é interessante vocês fazerem um backup antes. Não esqueça disso.
Ah, professor Michel, mas aqui está mostrando aqui que vai manter meus arquivos. Não é 100% seguro, né? Então, até mesmo o sistema operacional orienta fazer um backup. Então, faça o backup antes de fazer qualquer uma dessas duas opções, principalmente remover tudo. Eu vou mostrar para vocês aqui outras telas que deveria estar mostrando para vocês, tá bom? Nesse site, né, ele tem Tech de Tudo, né? Vocês vão encontrar alguns tutoriais bem bacanas, tá bom? Esse processo que eu acabei de explicar para vocês, vocês podem ver aqui, né? Ele vai explicar passo a passo, né? Ok, pessoal? E a gente chegou nessa janelinha aqui, tá bom? Então, vamos supor que você escolheu a opção manter seus arquivos, né? Então ele vai mostrar essa janela aqui, ó. A próxima opção vai ser essa. E ele vai dizer que os programas, esses programas vão ser perdidos, tá? Esses são os programas que vão ser perdidos. Depois que clicar no botão avançar, ele vai dar umas instruções do que vai acontecer e depois basta clicar em restaurar. Ainda a gente vai ter a opção de, em relação às unidades, né? Apenas remover os arquivos e limpar a unidade. Essa opção aqui, remover arquivos e limpar a unidade, ela vai ser o mais demorado. E outra coisa, esses arquivos que vai ser removido, ele vocês como um técnico, vocês vão ter uma dificuldade muito grande de recuperar, tá bom? Pode levar horas, 5 horas, 6 horas, né? 7 horas, ok? Depois disso, clica lá em redefinir, tá ok, pessoal? Então, aguarda e ele vai fazer esse processo todinho sozinho. Voltando aqui à apresentação, então a gente já viu que podemos restaurar o sistema, podemos fazer a restauração do sistema, podemos restaurar o PC, são opções diferentes, ok? E sempre, sempre é bom lembrar que o remover tudo vai apagar todo o conteúdo e essas opções é mais indicado quando você vai vender seu PC, né? E aí você precisa apagar tudo, né? Então ele vai deixar nada, tá bom? Algumas situações você já utilizou em relação a manter arquivos, remover tudo. Em algumas situações você já usou o antivírus, você já usou o desfragmentador de disco, você já procurou restaurar o sistema, já otimizou com vários programas e nada, ele continua lento, ele continua sem nenhuma estabilidade, né? O sistema operacional está corrompido. Então a gente vai para essas situações, né, de restaurar o PC. Pessoal, agora a gente vai chegar na nossa última, última opção, formatação do computador. Quando eu devo formatar o computador? Né? Muitos técnicos, para ganhar tempo, eles costumam já ir para essa opção. Formata lá o computador, vou formatar e instalar o computador. E quando a gente pensa nesses computadores que já vem com o sistema operacional original, e quando você faz essa formatação, ele perde aquele sistema operacional de fábrica. Aí a pergunta, será que isso é interessante? Será que vou ter tanta facilidade de encontrar a chave de ativação? Então tem algumas perguntas, né, que não quer calar e de repente a, a solução seria restaurar o PC, em vez de fazer uma formatação. Pois na formatação, vocês lembram muito bem que vocês vão precisar de um CD de instalação, vocês vão ter que configurar aquela sequência de boot, né? Dizer quem vai começar, se é o pendrive, se é o HD externo, se é o DVD.
certo? E é uma formatação que vai apagar tudo e reinstalar do zero. Então, muito cuidado, né? Muito cuidado com essa questão da formatação do computador, certo? Então, todos os arquivos e configurações serão perdidas. É interessante fazer o backup, tá bom? Não esqueça disso. Faça o backup. Depois, para recuperar, é mais difícil. Ok, pessoal? Então, quando a gente fala em formatação do computador, a gente vai lembrar desse termo aqui, tá bom? Uma instalação de maneira limpa, certo? Então, seria uma instalação do zero mesmo, ok? Aí vem aqui a pergunta. Quando realmente é necessário formatar o computador? Né? Já falei já algumas situações, né? Algumas se aplica tanto para formatar mesmo o PC, como para também restaurar, tá? Quando a restauração do Windows não funciona. Então eu já fiz todas aquelas tentativas de restauração e não funcionou. Então o último recurso vai ser o quê? Formatar. Nenhum aplicativo consegue corrigir o problema do computador. Isso aqui a gente pode até fazer também lá na restauração do restaurar o PC, tá bom? Agora trocar a versão do sistema operacional. É necessário fazer uma formatação. Se está com Windows XP e aí precisa usar o Windows 10, não dá para fazer uma atualização, né? Não, não conheço essa questão, né? Você está com o Windows 6, 7 e aí você precisa colocar o Windows 10. Porém, você não está conseguindo fazer uma atualização. Então, é necessário fazer a formatação. Né? A questão do vírus, né? Não foi possível tirar o vírus, né? Tentou de tudo. E quando tira o vírus, o sistema operacional fica corrompido. Então, a gente também faz uma formatação. Ainda falando sobre o vírus, pode ser que restaurar o PC já resolva isso, tá bom? Então, no último caso, a gente vai na formatação. É, pessoal, o que fazer antes de formatar ou redefinir o computador? Lembrando, quando a gente vai fazer aquele formatar PC, restaurar PC, ele vai perder tudo, tá bom? Dependendo da configuração que você utilizar, ele vai poder até salvar seus arquivos pessoais. Mas é recomendável que vocês façam o backup. Quem usa o Outlook, por exemplo, talvez tenha seus e-mails, né, local, né, no seu próprio computador, seus arquivos, suas pastas com as fotos, músicas. Essa questão da partição é interessante a gente criar, né? Então você vai reduzir um pouco, reduzir o tamanho do HD e criar uma nova partição. Esse conteúdo também já foi explicado para vocês. Em outra situação eu posso até explicar novamente. Site favorito. Pois é, através do navegador a gente consegue criar uma cópia. Ok, pessoal? Em relação às fontes, é as letras mesmo. Vem umas fontes padrão, mas depois você vai instalando algumas. Quando você faz a formatação, né, do computador, então você redefine ele de fábrica, essas fontes também vão embora. Outra coisa que a gente não pode esquecer são os drives. Áudio, vídeo, placa de som, entre outros, é necessário a gente fazer o backup. Pois pois, é, depois a gente vai precisar fazer o download, né? E aí, em algumas situações, dá um pouquinho de trabalho. Outra coisa que a gente não pode esquecer é fazer uma anotação mesmo à mão, a lista de programas que está instalado.
Pessoal, é, a aula de hoje, o que a gente tem para explicar é isso. Então, o que a gente precisa em relação à res- reinstalação do sistema, né? A gente tem que tentar outras coisas antes. Tem outros mecanismos que eu nem falei hoje, né? Mas vocês podem pesquisar também na internet, que também pode resolver. Mas o nosso foco da aula de hoje foi o quê? Restauração do sistema, restaurar o PC, no caso é diferente, né, que a gente já percebeu, e formatação do computador. A formatação do computador eu não expliquei o passo a passo. A gente só está procurando entender em que situação a gente vai utilizar cada um, certo? É, depois vocês podem ler um pouquinho mais essas fontes de pesquisa, tem uns assuntos bem interessantes. Alguns eu peguei para orientar, né, seguir esse passo a passo da aula, alguns textos também peguei, certo? Então procura ver esses links, que é muito interessante. Pessoal, a gente vai ficando por aqui e qualquer dúvida, coloca aí nos comentários, fala comigo no WhatsApp, é, manda aí uma mensagem que a gente está à disposição para tirar as dúvidas. Um abraço a todos e até mais, pessoal.